Esse caso permeou sem solução por 27 anos. Foram 27 anos de buscas e esperança. Todo esse tempo, uma família ficou sem respostas, apenas imaginando o que poderia ter acontecido. A resposta só veio depois de 2 décadas e meia, e foi a pior resposta que eles poderiam ouvir. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o seu like e se inscreve, e vamos para a história. Era janeiro de 1989, no estado norte-americano de Minnesota, na cidade de Cold Spring, nos Estados Unidos. Era noite e Jared Showell, um menino de 12 anos, ansiando por seu aniversário, que seria em 13 dias, voltava de uma pista de patinação local, quando um carro parou ao seu lado e um homem mascarado e de boné o forçou a entrar, dizendo que tinha uma arma e a usaria se fosse necessário. Ele foi posteriormente abusado pelo homem, que disse mais tarde para correr sem olhar para trás, e assim ele fez. A 10 milhas de distância, na cidade de Sarah Joseph, um casal, Patty e Jerry Wetterling, ensinava seus 4 filhos a serem boas pessoas. Um dos meninos, o segundo, chamado Jacob Eonin Wetterling, era um menino comum, tinha 11 anos. Na escola era um bom aluno, gostava de pescar com o pai e amava esportes, principalmente futebol e hóquei. Amava os animais, falava em cursar veterinária. Sua cor favorita era azul e estava aprendendo a tocar trombone. Mas no dia 22 de outubro, um domingo de 1989, 9 meses depois do que aconteceu com o menino Jared em Cold Spring, Jacob andava de bicicleta com seu irmão mais novo e um amiguinho, quando foi surpreendido por alguém que deu ali um fim aos seus sonhos de criança. Jacob morava na zona rural de Minnesota. Vivia livremente nas ruas de Sarah Joseph, porque a cidade na época era tida como tranquila, até que tudo mudou quando ele foi também sequestrado e abusado. Mas diferente de Jared, ele não foi solto. Era pouco depois das 9 da noite, naquele dia, e Jacob, seu irmão mais novo e um amigo voltavam de uma locadora de filmes pedalando suas bicicletas. O homem, usando máscara, abordou os 3 meninos e, com uma arma na mão, ordenou que jogassem suas bicicletas no mato ao lado e deitassem de bruços no chão. Perguntou a idade de cada um deles. Em seguida, pediu para que mostrassem seus rostos, e os meninos obedeceram. Ele ordenou que o amigo e o irmão mais novo de Jacob corressem e não olhassem para trás ou ele atiraria. Jacob, que se viu sozinho, com um homem totalmente desconhecido e lhe apontando uma arma, se encheu de medo. E enquanto o homem o algemava e o levava para o carro, ele perguntava o que tinha feito de errado. O homem o levou para um terreno baldio. Lá, abusou e atirou 2 vezes na cabeça do menino. E só no segundo tiro foi que Jacob morreu. Apenas a 100 metros de onde o menino foi abusado e morto, o homem enterrou seu corpo. O sequestro de Jacob reuniu inicialmente um total de 20 agentes destinados a buscar um desfecho para o caso. Líderes empresariais ofereceram recompensas de $100 mil pelo retorno seguro do menino. Detetives faziam buscas a cavalo, e o governador, que na época era Rudy Purpett, se reuniu com os guardas nacionais estaduais e a família de Jacob. O que os investigadores tinham eram marcas de sapato e de pneu de carro na área onde aconteceu o sequestro. A polícia recebeu centenas de ligações que no final acabaram levando a lugar nenhum. Depois de 4 dias do sequestro, a polícia começou a acreditar que Jacob poderia estar morto. 2 semanas depois do sequestro, um homem entrou na loja de conveniência onde Jacob havia ido naquela noite. É dito que ele agia de forma estranha, e em um determinado momento ele virou para o balconista e falou sobre Jacob, dizendo que achava que o menino nunca mais seria encontrado. O balconista não conseguiu anotar a placa do carro do homem, mas deu as características físicas que conseguia lembrar aos policiais, e a partir daí foram criados 3 retratos falados. No dia 13 de dezembro, a polícia entrevistou o menino Jared. A partir das características que ele deu, fizeram mais um retrato falado. Nesse meio tempo, o chefe de polícia de Paynesville, uma vila que fica a cerca de 30 milhas de distância de Sarah Joseph, disse
que a cidade teve muitos episódios de abuso sexual durante um ano. Os relatos eram de que um homem adulto desconhecido estava apalpando ou perseguindo adolescentes do sexo masculino. No dia do sequestro de Jacob, um homem chamado Dan Rasher fez uma ligação para a polícia para denunciar uma movimentação estranha que ele havia observado na estrada que passava por sua fazenda. Em um momento da noite, ele observou que um carro havia passado chamando muita atenção pela velocidade, e pouco tempo mais tarde, outro carro fazendo o mesmo caminho e em uma velocidade parecida ao do primeiro, passou chamando atenção e fazendo os cachorros latirem. Dan Rasher foi informado de que uma criança havia sido sequestrada, e a falta de urgência para buscar ajudar os policiais de alguma forma acabou dando aos investigadores a impressão de que ele poderia ter alguma coisa a ver com o sumiço do menino. Na manhã seguinte, a polícia estava na escola onde Dan trabalhava como professor de música. Investigaram o carro dele por inteiro. Uma semana depois, a polícia estava na fazenda dele, vasculhando tudo, principalmente dentro do quarto. Naquela mesma noite, Dan passou pelo detector de mentiras. O tempo passou e, sem evidências, o Dan foi descartado. Logo, um outro homem fez uma ligação e disse aos policiais que as marcas de pneu de carro que eles encontraram na cena era dele, que ele tinha ido até o local do sequestro antes da polícia por curiosidade, e a polícia acabou determinando que o sequestrador então poderia estar a pé. A polícia também desconfiava de um homem chamado Danny Harrington, que já tinha sido interrogado algumas vezes e tinha até deixado amostras de pelo corporal e fornecido seus tênis. E de fato era Danny quem eles estavam procurando, mas eles não tinham certeza e não tinham evidência suficiente para incriminá-lo, e por isso Danny viveu livremente. Em 16 de janeiro de 1990, a polícia conseguiu acesso ao carro que Danny Harrington havia possuído no ano em que Jared foi sequestrado. Os policiais pediram para que Jared entrasse no carro e dissesse se ele achava que o carro parecia com o que ele entrou no dia do sequestro. E ele disse que de 1 a 10 o carro era de 8 a 9 semelhante. Em outro momento da investigação, os policiais apresentaram uma fila de 5 suspeitos para Jared. Danny Harrington estava entre eles, mas Jared classificou ele com 4 de similaridade com o criminoso em uma escala de 1 a 10. Enquanto o tempo passava e as investigações aconteciam, o criminoso ainda voltou ao local onde o corpo de Jacob estava enterrado. Notando que a jaqueta do menino estava à vista, decidiu mover os restos mortais para outro local. Era uma fazenda próxima, nos arredores de Painesville, e perto de onde Danny morava na época. Danny Harrington viveu normalmente, e o caso chegou até a esfriar, mas nunca chegou a ser arquivado. Durante os anos, os pais de Jacob eram mantidos sem respostas. Em agosto de 1997, uma foto computadorizada de progressão de idade, que mostrava como seria Jacob na idade de 36 anos, foi criada e enviada por todos os Estados Unidos, na esperança de alguém reconhecê-lo. Em 2007, um homem de Kentucky ligou afirmando ser Jacob. Disse que sofria de amnésia e tinha um sinal na bochecha. Claro que fizeram os exames e o descartaram. Em 2014, 24 anos depois do sequestro de Jacob, a polícia decidiu revisitar alguns arquivos de investigação sobre pedofilia que aconteceram por volta de 2 anos antes do sequestro de Jacob, na área de Painesville. Encontraram arquivos relacionados a 5 garotos que foram atacados e que nenhum criminoso foi preso por isso, o que levou a polícia a pensar que quem fez isso com esses adolescentes poderia facilmente ser o mesmo que agrediu Jared e sequestrou Jacob. Ao revisitarem o caso de Jared Child, usaram uma tecnologia que não estava disponível em 1989. Encontraram DNA de ninguém mais e ninguém menos que Danny Harrington. Foi assim que conseguiram um mandado de busca, e na casa dele encontraram uma coleção gigante de pornografia infantil. Eram 19 fichários cheios. Além disso, encontraram também um par de algemas de prata e fita adesiva, além de fitas de vídeos que continham filmagens de garotos da vizinhança, gravações que ele fez secretamente de meninos entregando jornais, brincando em parquinhos públicos ou simplesmente andando de bicicleta pela rua. Danny foi indiciado por posse desses materiais, mas infelizmente não pelo abuso contra Jared, já que o crime havia atingido o tempo limite que o Estado tem de punir o autor do crime.
Fazia parte do acordo ele não ser indiciado pelo crime contra Jacob e cumprir pena em um local onde pedófilos como ele não correm riscos. Em novembro de 2016, ele foi indiciado apenas pelo porte de pornografia infantil. Sua sentença foi de 20 anos. Tudo que Danny confessou aos policiais foi repetido em tribunal em detalhes, com os pais de Jacob presente. Foi ali, depois de 27 anos e meio, que a família de Jacob descobriu de uma vez por todas o que tinha acontecido com ele. Danny Harrint nasceu em 1963, cresceu em Paynesville com seus pais e mais 2 irmãos. Ele abandonou a escola quando fazia o ensino médio e foi preso por dirigir bêbado e por roubo quando ainda era garoto. Após a prisão de Danny Harrint, a mídia anunciou que um amigo da família afirmou que Danny e seu irmão tinham sido abusados pelo namorado da mãe quando eram adolescentes. Quando agrediu Jared e sequestrou Jacob, ele tinha por volta de 26 a 27 anos. Hoje, ele tem 61 e cumpre pena no Centro Médico Federal Devens, em Ayr. Está previsto para sair no dia 28 de março de 2033, quando estará com 70 anos de idade. Em depoimento após descobrir o que aconteceu com o filho, a mãe de Jacob, Patty Wetterling, disse que para a família o Jacob estava vivo até que o encontrassem, ou seja, até que fosse provado o contrário. Completou dizendo que estava profundamente triste por saber como foram os últimos minutos, as últimas horas do filho. O caso de Jacob trouxe mudanças nas leis norte-americanas. Em 1991, uma lei que fornece para a autoridade uma lista completa com o nome de criminosos sexuais que vivem em Minnesota foi criada. Em 1994, essa lei se estendeu por todos os outros estados. Também foi criada uma associação com o nome de Jacob, que ajuda famílias e comunidades a proteger as crianças de todo e qualquer tipo de violência. Os irmãos de Jacob agora estão casados e deram netos aos seus pais. O irmão de Jacob, aquele que estava com ele no dia do sequestro, deu ao seu filho o nome do irmão. Jared foi uma das poucas vítimas de abuso que não viveu no anonimato. Todos esses anos, se disponibilizou a dar entrevistas e a falar sobre o assunto. Ele, que mesmo tão jovem, foi um herói tanto para ele mesmo quanto para o caso de Jacob. Mesmo se recuperando do trauma, foi forte e corajoso o suficiente para trabalhar com a polícia, a ponto de entrar em um carro que o fazia reviver na memória tudo o que tinha passado meses antes, e de ser colocado contra a parede muitas e muitas vezes, ao ser questionado se ele tinha certeza das informações que ele estava dando. A força de Jared, um menino de apenas 13 anos, o não desistir dos investigadores no caso e a esperança da família foram a chave para que mesmo depois de muitos anos, a resposta fosse dada.